Eu comprei uma nova colônia de abelha sem ferrão pela internet e olha só o que chegou. Um golpe. Exatamente. Esse é um dos principais problemas de quem tenta comprar colônia pela internet. Cai em golpe. Ó, não é só pela internet não, viu? Criadores também, alguns deles acabam fazendo isso. É por isso que nesse Café com Abelha de hoje eu vou te mostrar o que é que você tem que fazer para não cair em um golpe na próxima compra de colônia de abelha sem ferrão que você for fazer. Dito isso, separa papel e separa caneta e bora que tem muito conteúdo pela frente. Um dos principais problemas de quem compra colônia de abelha sem ferrão, principalmente quem ainda não tem conhecimento, é acabar comprando cobre com preço de ouro, caindo no golpe, no conto do vigário, do que é que você queira chamar. Mas, infelizmente, sendo passado a perna ou deixado para trás. Isso acontece também no universo da criação de abelhas sem ferrão, porque como qualquer outra coisa, dentro desse universo das abelhas nativas existem alguns malandros que aproveitam da baixa experiência ou do pouco conhecimento das pessoas que chegam até eles, procurando colônias para acabar passando colônias que estão pouco desenvolvidas, espécies que não podem ser criadas naquela região de ocorrência, que já estão com forídeo, já estão com problemas. E isso acontece algumas vezes intencionalmente. É por isso que eu sempre digo, sempre vou dizer, você que quer criar abelha sem ferrão, quer começar comprando suas colônias, precisa ter o conhecimento para avaliar as colônias antes da compra, entender o que é que você precisa ver, o que é que você precisa encontrar naquela colônia para ser uma colônia apta para ser comprada, uma boa colônia para ser adquirida, ou que mostraria para você que é uma colônia que não deve ser adquirida, não deve ser comprada, porque infelizmente é um problema. E é por isso que hoje eu quero ali com as minhas colônias mostrar para você o que é uma colônia boa para ser adquirida e, é claro, o contraponto disso, o que seria uma colônia considerada inviável para ser adquirida. Ainda a gente vai comentar um pouquinho também nesse vídeo sobre os valores de colônias em média espalhadas aí pelo Brasil. Ó, essa daqui é uma colônia de bugia, é uma divisão recente, tá? Mas mesmo assim é uma colônia que estaria apta para ser comprada, ó. Batendo o olho pela primeira vez, o que a gente vê já de cara, uma população boa de abelhas. Além disso, ó, cera maleável, tá? A cera não pode ter quebradiça, a cera tem que estar maleável. E aqui em cima, olha o tamanho desse disco verde embaixo desse pequeno disco que está surgindo aqui. Detalhe, gente, a gente está no período de inverno, um período que teoricamente as colônias não conseguiriam se desenvolver. Mas a gente tem um disco verde inferior a esse pequeno disco construído, bem uniforme, com células do mesmo tamanho, um disco grande, o que indica boa produção de operárias. Aqui em cima, ó, aqui em cima um disco novo sendo construído com células abertas, o que indica que a rainha está em processo de postura. A gente tem uma boa população de abelhas quando abre a caixa, o que indica que a colônia está com uma população estável, está se desenvolvendo. A gente tem aqui, olha aqui nesse cantinho, ó, potes de alimentação que estão com o biquinho aqui aberto, que indica que estão sendo preenchidos, mais potes fechados e sendo preenchidos do que potes abertos. Todas essas características são características que nos mostram que essa colônia está em desenvolvimento crescente. E é isso que você deve buscar em uma colônia de abelha sem ferrão que você vai adquirir. Você precisa buscar colônias que estão em desenvolvimento crescente, colônias que estão progredindo e não regredindo. Mesmo que seja período de inverno, a colônia tem que estar ou estável ou progredindo. Se você adquirir uma colônia que está regredindo, você que vai ter que fazer o manejo para mudar esse cenário e fazer com que essa colônia progrida. Agora, se você não fizer nada e deixar simplesmente do jeito que está, que é o que a maioria das pessoas fazem porque não tem conhecimento para fazer essa avaliação, a colônia não consegue se desenvolver, ela não consegue crescer. Muito pelo contrário, ela vai continuar essa linha de subdesenvolvimento, de regressão, até chegar num ponto que é inviável a recuperação dessa colônia ou o manejo para correção desse problema. Tá? Além disso, uma outra coisa muito importante que você deve avaliar junto com essas características é justamente o trabalho de entrada e saída, a movimentação externa da caixa que você vai adquirir. É por isso que eu sempre aconselho, quem vai comprar colônias tem que pedir para o vendedor imagens e vídeos do lado de fora da caixa, no período da manhã, que é o período de maior trabalho das abelhas, observando o trabalho de entrada e saída dessa colônia, observando a chegada com alimentação, com as pernas carregadas de pólen, as corbículas com pólen. Tudo isso indica uma colônia em progressão de desenvolvimento. Além disso, os vídeos da parte interna são fundamentais, porque é ali que você vai avaliar o recurso da colônia, se tem mais potes fechados do que potes abertos, vai avaliar a quantidade de operárias, tem que ter uma quantidade estável de operárias, vai avaliar o cerume, se está maleável ou não, vai avaliar os discos de cria que são fundamentais.
importantíssimos de você pedir foto ou vídeo do disco de cria, principalmente do disco verde, que é o disco que mostra pra gente como aquela colônia está de desenvolvimento naquele momento atual. Não adianta o cara te mandar foto ou vídeo de disco maduro, porque o disco maduro foi há 30 dias atrás que foi botado. Então é o cenário de uma colônia há 30 dias atrás, ele mostra o passado da colônia, mas o presente dessa colônia está no disco verde, e é isso que você tem que olhar. Se o disco verde está uniforme, com bastante células, bonito, é uma colônia estável e saudável naquele momento. Agora, se o disco verde está deformado, como essa imagem que está aparecendo aí para você, com poucas células, um disco verde feio, isso indica que a colônia está com um problema e você não deve adquirir. Todas essas características que eu mostrei dessa colônia são características de colônias estáveis e que podem sim ser adquiridas. Agora, tudo que é o contrário disso são características de colônias que não estão aptas a serem adquiridas e você vai acabar pagando caro por uma colônia que não vai conseguir se desenvolver e você vai ter problemas futuros depois, entendido? E agora que você sabe disso, eu vou te passar aqui na tela desse vídeo uma imagenzinha com os valores médios de colônias praticados aí em praticamente todo o Brasil. São as colônias mais adquiridas e compradas por meliponicultores, por isso eu deixei já os valores aqui para vocês aproveitarem. E o que me resta dizer então, depois de ter deixado essa tabelinha para vocês aproveitarem, se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo em grupos de meliponicultura, que tem gente que venda colônias, para a gente ir conscientizando o pessoal sobre a compra correta e segura. Entendido isso? Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até a próxima.